Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Nabili, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você sabia que analisar um fundo imobiliário vai muito além, gente, de olhar apenas os rendimentos, né, que são pagos de forma mensal? Gente, muitos detalhes técnicos aí vão fazer diferença, tá? Entre um bom e um mau investimento que pode até te trazer muita dor de cabeça no futuro, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom, gente, como analisar um fundo imobiliário de forma técnica e bem prática, tá bom? Sem enrolação, descomplicando aqui pra vocês os principais aí indicadores, tá? E informações que você aí precisa saber para tomar decisões inteligentes, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo aqui conferir o conteúdo e vamos lá. Então, gente, o que é um fundo imobiliário aí para quem tá começando e não sabe de nada, tá perdido aí no meio da tempestade? Gente, os fundos imobiliários aí são fundos listados, tá? Na Bolsa de Valores que reúne aí dinheiro, tá? De vários investidores, tá? Que investem aí em vários ativos ligados ao mercado imobiliário, tá bom, gente? Como imóveis, no caso de FIIs de tijolo, tá? Ou títulos de crédito, como os FIIs de papel. Vou explicar isso aqui mais pra frente para vocês, tá? Mas eles são regulamentados aí pela CVM, tá bom, gente? Que é a Comissão de Valores Imobiliários, tá bom, gente? E negociados, tá? Como ações, por exemplo, tá bom? Mas eles têm características únicas, tá? Como a distribuição aí de cerca de 95%, tá? Do lucro que eles arrecadam é distribuído para os seus investidores, tá? Então nós vamos analisar aqui 4 tipos de fundos imobiliários, tá? Que eu vou destacar e vou explicar para vocês bem rapidinho, tá? O primeiro é o fundo de tijolo, tá bom? Que investe em imóveis físicos, tá, gente? Como shoppings, galpões logísticos e escritórios também. Segundo da lista, gente, são os FIIs de papel, tá? Que compram títulos, tá? De renda fixa atrelados ao mercado imobiliário, tá? Como os CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, tá bom? Temos também a classificação dos FIIs híbridos, tá bom, gente? Que combinam aí estratégias, tá? Entre FIIs de tijolo e FIIs de papel, por isso que se chamam FIIs híbridos, né? Porque eles fazem essa combinação e junção desses dois ativos em um mesmo ativo, tá bom? E também temos aí os fundos de fundos, os famosos FOFs, tá bom? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, existe essa classificação aqui também, tá? Que eles investem aí em cotas de outros FIIs imobiliários. Basicamente, eles montam aí uma carteira, né? Com vários FIIs imobiliários e replicam, né? Esses rendimentos para o cotista que compra as cotas deles, no caso, tá bom, gente? Lembrando aqui que eu não vou falar sobre FIAGROS, tá? Que são FIIs que investem aí no setor de agronegócio e nem de FII Infra. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar o link aqui para vocês sobre FII Infra, tá? Porque são dois ativos aí que são a parte de FII, sim, eles são FIIs imobiliários, mas estão a parte desse estudo que eu tô fazendo aqui hoje, tá bom? Inclusive, nas próximas semanas eu devo fazer um vídeo aí só sobre como analisar aí um FIAGRO, tá bom? Mas vamos lá continuar no vídeo, né, gente? Então, por que investir em FII, gente? Os FIIs, eles oferecem renda passiva para quem gosta, tá? Que seria como se fosse um aluguel e ainda até o momento que eu gravo esse vídeo é isento, né, de imposto de renda. Não sabemos como é que vai ser amanhã, tá bom, gente? E também tem a questão da acessibilidade, tá, gente? Já que pessoas com poucos valores aí como nós, tá bom? Podem começar já a investir com menos de R$10, você já consegue começar a comprar uma cota aí de um fundo imobiliário. Então é um ativo bem legal que caiu aí no gosto do brasileiro e vem crescendo ano a ano, conforme a gente vem vendo aí nos gráficos. Então agora vamos fazer um passo a passo aqui para que você possa aí saber como escolher o melhor FII imobiliário para sua carteira, tá, gente? Então vamos lá, vamos começar primeiramente pela análise de portfólio, tá? Que é um dos quesitos aí mais importantes, tá? Que você pode fazer quando começa a investir num fundo imobiliário, aliás, antes de começar a comprar o fundo imobiliário, tá bom? Então, para FIIs de tijolo, gente, verifique primeiramente a localização, tá? Dos imóveis. Esses FIIs imobiliários, por exemplo, como de shoppings, né? Eles têm vários shoppings em várias cidades, tá bom? Então, antes de você comprar, você pode entrar no relatório gerencial, tá? Desses FIIs imobiliários e lá você consegue ver todas as localizações, as fotos, as metragens, todas as lojas que tem dentro desse shopping, por exemplo, tá bom? E você pode fazer a mesma coisa com FIIs de escritório, por exemplo, que são de lajes corporativas, ou também com outros tipos de imóveis, tá bom? Você consegue fazer isso com galpões logísticos também, lembrando que tem uma área aí restrita, né, em São Paulo, de localização, aonde é localizado os melhores galpões logísticos, tá? Então essas áreas são mais caras porque estão perto da capital, então são mais fáceis de fazer entrega. Então vale a pena você olhar isso também quando for comprar um FII imobiliário aí de logística, tá bom?
Então, regiões que têm menor vacância são regiões mais valorizadas, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Lembra disso antes de comprar teu FII, tá? E a qualidade também dos inquilinos. Então, você olhar lá no relatório, né, se as empresas são sólidas, tá? Isso vai reduzir muito aí o risco de inadimplência, ou seja, o risco de que pagadores ruins, né, entrem no portfólio do fundo, acabem dando calote e no final das contas afetando os dividendos que são pagos para você, cotista. Então, isso é muito importante. A diversificação também dos imóveis, tá? Imóveis em regiões e setores, tá? Que são menos arriscados. Eu lembro até, não sei que fundo que foi que eu analisei esses tempos atrás, que tinha um imóvel lá no Rio de Janeiro e tava uma baita banana para eles resolverem, um pepino, na verdade, não uma banana, porque no final das contas, gente, ninguém queria ir alugar, né? Porque era perto ali do Rio de Janeiro, uma área de risco, tá? Ali, e o fundo tava com esse pepino aí para resolver, e no final das contas, não sei o que deu. Nem lembro o nome do fundo também, tá? Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro assunto do vídeo, tá, gente? Então, a diversificação aí em imóveis, tá? Em regiões aí que são menos arriscadas também é um ponto muito importante, tá bom? E agora vamos analisar os FIIs de papel. Então, agora já para FIIs de papel, gente, a gente tem aí dois indicadores bem importantes, tá? O primeiro é os tipos de CRI. Prefira, então, FIIs de papel que tenham CRIs atrelados a índices confiáveis, tá, gente? Como IPCA ou CDI, tá bom? Ou a junção dos dois também. Tem fundos imobiliários aí que tem a junção dos dois. Então, independente aí da volatilidade do mercado, esse FII de papel pode se beneficiar com os dois cenários, tá bom? Também olhar sempre o risco de crédito, tá, gente? Então, avaliar a qualidade dos emissores dos CRIs, tá bom, gente? Porque por trás de todas essas dívidas, há empresas aí, né, que contrataram essas dívidas. Então, olhar se realmente elas têm condições de estar pagando essa dívida, né? Para que não venha haver aí um calote futuro, tá? E você venha ser impactado tanto com a queda da cota quanto com a desvalorização, né? E assim ganhando menos dividendos. Olhar também no portfólio dos CRIs, tá bom, gente? Se eles têm aí uma exposição muito grande, tá, gente? Porque o ideal é que os CRIs eles tenham aí de 5 a 6% em cada CRIs alocado, tá? E tem fundos aí muitas vezes com até 20, 30% somente em um credor. Então isso é extremamente preocupante e muito arriscado. Se você quiser investir em um FII de papel assim, você faz o que você quiser, tá bom, gente? Mas é mais arriscado, lembrando que o prêmio tem que compensar o risco. Então, vale a pena você pensar nisso antes de investir no FII de papel nesse caso também. Então vamos falar um pouco aqui sobre os indicadores financeiros, tá? E o primeiro que a gente vai olhar aí é o Dividend Yield. Vamos lá para a tela do Investidor 10 que eu vou mostrar para vocês aqui do que se trata. Então já aqui na tela do Investidor 10, gente, eu peguei o KNRI, que é um fundo que eu tenho aqui na minha carteira, um fundo híbrido, tá, gente? E eu vou mostrar aqui para vocês do que se trata o Dividend Yield, que é um dos índices aqui que a gente tem que olhar antes de comprar um fundo imobiliário, tá? Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no primeiro indicador financeiro, tá? Que seria o Dividend Yield, tá, gente? Dividend Yield aí é o retorno que o fundo deu, né, nos últimos 12 meses, tá bom, gente? Então, o retorno do KNRI aqui tem sido de 9,37%. A gente pode fazer o Dividend Yield de forma manual. Eu vou deixar aqui do lado para vocês, tá bom? Um cálculo sobre como a gente faz, né? E chega nesse número aqui de Dividend Yield, tá? A gente pega aí os últimos 12 meses, né, de dividendos que o fundo vem pagando, tá bom? E a gente consegue ver isso daqui, aqui embaixo, ó, vou mostrar para vocês que eu já deixei selecionado, tá bom? Os últimos dividendos aqui do KNRI ao longo de 12 meses, ele tem pago de forma religiosa R$1. Então, a gente vai pegar esses últimos 12 meses de dividendos, vai dividir pelo preço da cota, o preço da cota atual aqui do KNRI, gente, é de R$ 128,49. Então, a gente divide os dividendos dos últimos 12 meses, mais o preço atual da cota, faz esse valor vezes 100, tá bom? E vai dar aqui o Dividend Yield. Se você quiser fazer, eu vou deixar aqui a fórmula para vocês poderem ver. Mas aqui, gente, no site do Investidor 10, deixa eu mostrar para vocês, eles já dão tudo mastigado. Não há nem necessidade de estar fazendo essa conta. A gente consegue ver aqui, ó, o Dividend Yield dele do último mês, dos últimos 3 meses, dos últimos 6 meses e também dos últimos 12 meses. A gente tem aqui a porcentagem que eu mostrei para vocês de 9,37%, mas também temos o valor aqui em real. Então, ele rendeu aí cerca de R$12 ao longo do ano, tá bom, gente? Então, se você quiser fazer de forma manual, você pode fazer, mas aqui já tem tudo mastigadinho para você aí, que é mais preguiçoso que eu sei. Mas tá bom, gente, vamos para o próximo aqui, indicador financeiro. Só lembrando, gente, que um dividend yield aí saudável, tá? Varia entre 6
e 10% ao ano. Menos que isso, gente, cai fora desse fundo que é furada. Então vamos lá, segundo indicador, gente, é o P sobre VP, tá? A maioria dos investidores aí conhece, mas se você ainda não conhece, gente, o P sobre VP é esse daqui. Lembrando, gente, que a gente tem aí uma classificação para P sobre VP, tá? Que é o da cota, tá? Sobre o valor patrimonial, tá? Então, PVP a menos que 1 quer dizer que o fundo está mais barato do que ele realmente vale, mas cuidado com isso, tá? PVPs muito pequenos, gente, pode indicar aí um problema e não uma oportunidade. Então, você tem que saber analisar isso, tá? Um P sobre VP de 1 quer dizer que o fundo está no seu valor justo, tá bom? Então, vale a pena pagar. Nos fundos que tem o PVP acima de 1, gente, tem que tomar cuidado. Aí vai dar avaliação pessoal de cada um. Às vezes, dependendo da época de mercado, o próprio mercado precifica muito ágil, né? Como no caso do MXRF11. Eu lembro de ter visto ele com P sobre VP de até 1,11 num fundo de papel. Fundos de papel eu não pago mais do que 1, tá bom, gente? Porque eu acho arriscado, porque eles não têm um imóvel por trás do fundo, eles têm somente dívidas, tá bom? Mas aí vai da análise de cada investidor. Então, só passando isso daqui para vocês poderem ver. Ainda na questão aqui do P sobre VP, gente, a gente consegue analisar isso aqui olhando o gráfico, tá, gente? No último ano aqui, vocês conseguem ver a variação, né, que o preço da cota do KNRI vem tendo, tá? Vocês conseguem ver que nos últimos meses realmente vem tendo uma queda muito grande. Vamos olhar aqui nos últimos 10 anos, só para a gente ter uma referência. Mesmo diante dessa queda muito grande, vocês conseguem ver que nem de perto é uma das maiores quedas do fundo, tá bom? Lembrando que hoje a cota dele está sendo comercializada a R$ 128,49, mas que o preço justo por ele seria aqui, ó, gente, o valor patrimonial seria justo R$ 161, tá bom? Então, sim, ele está com um preço muito bom, tá bom? Lembrando que não é nenhuma indicação aqui de compra nem venda de ativos, tá bom? Próximo índice, gente, vacância, tá bom? A vacância é extremamente importante. Vamos dar uma olhadinha aqui sobre o que é vacância. Para quem não sabe ainda, gente, a vacância é justamente as áreas que estão vagas aí para alugar, tá? Dos fundos, no caso de fundos de papel, ou seja, prédios, lojas de shopping, galpões logísticos que estão aí vazios, esperando que alguém venha alocá-los, tá bom? Hoje a vacância do KNRI, gente, é de 2,81%. Então, é uma vacância extremamente baixa, tá? Lembrando que eu acho preocupante uma vacância acima de 8%, a 10% eu já acho meio complicado, dependendo do ativo, tá bom? Mas isso também é um critério muito pessoal de cada investidor, mas sempre fique de olho na vacância. Então, aqui no relatório gerencial, tá, do KNRI, gente, a gente vai analisar mais algumas informações que eu acho importante, tá? Uma das informações aí que eu acho bem relevante, gente, é a questão do cap rate, tá bom? E quem não sabe o que é, gente, é nada mais do que a taxa aí de capitalização, tá? Ele mede o retorno anual, né, desculpa, do imóvel, tá bom? Em relação ao valor investido, tá? E eu vou passar aqui uma fórmula bem simples para vocês aqui na tela também, tá? Essa eu não consegui, eu consegui, na verdade, achar aí praticamente pronto em alguns sites, mas eu vou passar a fórmula aqui para quem queira fazer, tá bom? Um pouquinho difícil, mas não é tanto assim, tá, gente? Vou explicar aqui para vocês. Então, o cap rate é nada mais do que a renda líquida, tá? Anual aí que o fundo teve, tá bom? Dividido pelo valor dos imóveis que ele tem, tá bom? A gente vai multiplicar por 100 e vai chegar num número, tá bom, gente? A gente vai fazer isso aqui na prática, tá? Ele é muito útil aí para avaliar, tá? A eficiência do imóvel em gerar receita para os seus cotistas. Então, se você aí quer saber, né, se o fundo imobiliário que você está investindo tem potencial futuro para manter os dividendos que ele vem pagando ou até aumentar os seus dividendos, o cap rate é um indicador aí bem importante para que você possa analisar isso antes de comprar o teu fundo imobiliário. Então, pegando aquela informação lá no Investidor 10, gente, que o KNRI vem distribuindo aí R$1 por cota, né, nos últimos 12 meses, a gente vai pegar esse R$1 por cota, vai dividir, né, gente, pelas cotas emitidas, que são cerca de 28.204.000 uns quebradinhos, vou colocar tudo aqui para vocês, tá? E a gente vai ter esse valor mensal, tá, que é de 28.204.000, tá bom, gente? E a gente vai anualizar, tá bom, gente? Esse valor vai multiplicar ele por 12, então a gente vai fazer 28.204 os quebradinhos, vezes 12 vai dar o valor de 338.448.000, tá bom, gente?
Então, gente, agora a gente vai descobrir aqui qual que é o valor patrimonial, tá, do fundo. A gente vai precisar desse indicador também para fazer o cálculo. Então, aqueles 338 milhões, deixa ele guardadinho aqui do lado que a gente já vai usar ele, tá bom? E a informação que a gente precisa tá aqui, gente. Patrimônio líquido tá aqui no relatório gerencial, 4 bilhões 558 milhões, tá bom? Um número gigantesco, vou deixar aqui na tela. Aqui também no relatório gerencial nós temos o número das cotas aqui, ó, que vocês podem ver que foi o que eu peguei, tá? E para fazer esse cálculo, a gente vai pegar o valor patrimonial líquido, que é esse número gigantesco que eu falei aqui para vocês, e vai fazer o cálculo, tá? Com o valor de mercado atual das cotas, tá bom, gente? Lembrando que a cota atual dele lá tá R$ 128,62, tá? Então a gente não vai utilizar aqui o valor patrimonial, porque ele tá com um desconto muito grande, tá bom? Então a gente vai pegar o 128,62, que é o valor de cota, tá? Vai fazer vezes o valor aqui das quantidades de cota, que é 28.204, desculpa, que vai dar o valor aí de 3 bilhões, tá? Você vai fazer o valor da cota, do preço atual, vezes os números de cota, aí vai dar 3 bilhões, tá bom? 627 milhões, tá? Então, aí a gente já consegue montar o nosso cálculo. Lembra dos 338 que eu falei para vocês? Então, a gente vai colocar os 338 milhões, dividir pelos 3 bilhões, né? 627, depois a gente vai fazer vezes 100. Desse número, nós vamos ter a porcentagem de 9,33, tá bom, gente? Eu sei que parece bem complexo, tá? Mas não é. Se vocês seguirem esses exemplos que eu vou deixar aqui na tela, fica fácil de você fazer isso com qualquer fundo, tá? Lembrando, gente, que se você realmente quer investir e preza, né, o dinheiro que você guarda aí com tanto esforço, que eu sei que não é fácil, né, gente? A gente construir um patrimônio, principalmente para quem é pobre como nós, é muito difícil construir patrimônio, então tenta dedicar um tempinho para você estudar, para você não colocar o seu dinheiro em qualquer ativo e perder, tá bom, gente? Porque daí você vai ficar muito triste, pode ser que você até desanime de investir. Não é isso que a gente quer, né? A gente quer ver todo mundo aqui bem, todo mundo, né, estruturado e feliz com uma aposentadoria aí no futuro, tá bom, gente? Então, gente, o cap rate aí estimado do KNRI, tá? Com base nesses dados que eu mostrei para vocês aqui, que estão todos disponíveis, é de aproximadamente 9,33 ao ano, tá? Esse indicador aqui, ele vai refletir, né, a relação entre a receita operacional líquida que eu falei para vocês, tá bom? Que é gerada aí pelos ativos do fundo, tá? E também o seu valor de mercado atual. Então, isso vai te auxiliar bastante, tá, gente? Na avaliação da rentabilidade do potencial de investimentos futuros, como eu disse aqui para vocês, tá bom? Então, voltando aqui na tela principal, agora a gente vai analisar qual que é a porcentagem ideal, né, de cap rate aí para um fundo imobiliário, tá, gente? No caso aqui do KNRI, a gente tem a porcentagem de 9,33. Então, gente, o cap rate aí ideal, tá? Para um fundo imobiliário aí, varia conforme o tipo de ativo e risco também, tá, gente? Então, de 6 a 8%, por exemplo, são fundos aí mais de baixo risco, tá bom? Com imóveis de alta qualidade, tá? E localizações premium. Então, a gente tem aqui uma base já para você poder tomar aí as suas decisões, tá? De 8 a 10% são fundos com risco moderado, tá? E com uma diversificação equilibrada. E aqui cabe dentro dessa porcentagem o KNRI, tá? Que eu mostrei para vocês. Acima de 10%, tá? Indica aí maior risco, mas também maior potencial de retorno, tá? A avaliação aí vai depender de cada segmento do fundo, tá, gente? Então, o mercado imobiliário aí e os seus objetivos dos investidores também, tá, gente? Comparando aí com outros FIIs, né, que são os pares que a gente fala, ou seja, os FIIs imobiliários do mesmo segmento, né? Às vezes até com localizações parecidas, né, gente? Então, tudo isso aí vale a pena você analisar certinho, tá bom? Mas dentro desse indicador financeiro aqui, a gente já tem bastante informação para que você possa tomar a sua decisão. Agora, outro ponto importante também, gente, a gestão do fundo. Lembra sempre de analisar a gestão do fundo. Quando você compra um fundo imobiliário, gente, você não está comprando somente imóveis e dívidas que são atreladas a esses FIIs, você está comprando a gestão, porque afinal das contas, quem gere todo esse patrimônio, né, e todo esse volume imenso de valores financeiros, gente, é uma gestão. Então, vale a pena você pesquisar sempre sobre a gestão, tá? Verificar o histórico do gestor, quem é o gestor que está gerindo o fundo que você está comprando, né?
né? Se ele tem consistência na entrega de resultados e relatórios, né? Eu mostrei um pouquinho aqui para vocês sobre o relatório do KNRI, né, gente? É um relatório assim maravilhoso, gostoso de ler, com muita informação, sabe? Não tem muitas páginas para ler, bem ilustrativo, com foto de todos os imóveis. Então, assim, gente, perfeito. Então, sempre olha, né, se a gestora está colocando aí os relatórios gerenciais em dia, né? Se eles não deixam meses aí passar, né, sem relatórios gerenciais, isso é extremamente preocupante, tá bom, gente? Então, gente, vamos fazer também a parte da análise de risco, tá? Em primeiro lugar aqui, a gente tem o tópico, gente, da concentração de inquilinos, tá? FIIs com um único inquilino, ou seja, monos, né, ativos, monoinquilinos que o pessoal fala, né, gente, tem mais risco, tá? Então, prefira aí fundos que tem bastante contratos diversificados, né, bastante imóveis, né, de forma diversificada em várias regiões aí do país, né, com várias estratégias diferentes, tá? Para que você não tenha dor de cabeça. Um exemplo que eu posso dar aqui é a questão do Vino. O Vino não é, né? O Vino 11 não é um mono ativo, mas ele tem uma grande porcentagem num prédio da Rede Globo, tá? E que tem trago aí bastante dor de cabeça para quem tem Vino 11. Não é uma crítica, tá, gente? É só uma observação, beleza? Vamos lá também, analisar o risco de mercado, tá, gente? FIIs de papel aí são mais sensíveis, tá? Às taxas de juros, tá? Então, em cenários da alta da taxa Selic, como é o caso que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que eu falei aqui para vocês, os rendimentos aí podem aumentar, tá? Mas os preços da cota tendem a cair. Então, dependendo de qual perspectiva você olha, pode tanto ser uma oportunidade quanto uma grande decepção. Depende de qual ângulo você olha isso, né, gente? E temos também a questão do risco de inadimplência para FIIs de papel, tá? Então, a análise da taxa de default, né, dos CRIs também é bem importante. O que é default, gente? Justamente aqueles que estão inadimplentes, que estão dando calotes. Então, vale a pena você olhar, consegue essas informações aí nos relatórios gerenciais para ver se o fundo já não está com uma alta porcentagem de calote, tá? Porque isso vai prejudicar o fundo muito, né? Os valores de cotas podem cair, os dividendos podem cair, e isso pode representar uma grande perda, né, do seu patrimônio, né, gente? Então vale a pena olhar isso também. Outra questão aqui também, gente, é olhar o relatório gerencial, tá, gente? Eu acredito aí que 80% dos investidores não leem, né, os relatórios gerenciais das empresas que eles investem, tá? Isso parece ser muito bobo, mas é extremamente importante. Quanto mais relatórios gerenciais você lê, mais apurado vai ficar, né, a sua opinião em relação ao mercado financeiro e também em relação aos investimentos que você faz, entendeu? Então você vai criar aí um apetite financeiro muito grande, vai aprender várias questões que você não sabe, e isso vai tornar você um investidor de excelência. Então, gente, não menospreze ler os relatórios gerenciais. É óbvio que você vai precisar estudar muitas outras coisas, mas isso já é aí uma grande lição de casa para muita gente que não faz, tá bom, gente? Então, o relatório gerencial aí, ele vai fornecer para você informações de estratégias que o fundo está aplicando, né? Atualizações sobre os imóveis, tá, gente? Os valores de mercado, sobre os CRIs e também as expectativas futuras, inclusive em relação ao mercado. Muitas vezes os fundos fazem aí relatórios gerenciais, tá? Falando sobre a atual situação do mercado. Então, por exemplo, se você está inseguro em investir nesse momento, muitos gestores vão ali falar sobre o cenário atual, vão falar quais medidas eles vão tomar, como eles estão reagindo a toda essa crise financeira que está acontecendo. Então, se você quer realmente se tornar um investidor de excelência, leia os relatórios gerenciais, porque isso vai fazer toda a diferença para você. Então agora vamos dar uma olhadinha aí nas dicas técnicas que eu separei aqui para vocês, tá bom? E também sobre algumas estratégias, tá bom? A primeira aqui, gente, que vocês estão cansados de ouvir aí todo mundo falar, é a diversificação. Sim, gente, não concentra todo o seu investimento em um único FII imobiliário ou em um único setor, tá bom? Combina aí FIIs de tijolo com FIIs de papel, tá? Para você balancear riscos, tá bom, gente? E você tentar aí minimizar também, né, questões de crise como tem acontecido agora. A não ser que você tenha estômago de ferro, né, e consiga alocar todo o teu patrimônio somente em um ativo, gente, eu não critico, porque cada investidor é um investidor, tá? Não existe certo, não existe errado, existe o que funciona para cada um, tá bom, gente? Então, na regra geral aí, né, a diversificação é muito importante, tá? Questão do cenário macroeconômico, tá, gente? FIIs de papel, como eu já disse, se beneficia com a alta de juros da Selic, que é o cenário atual que a gente
está vivendo, tá? Enquanto os FIIs de papel aí, eles têm melhor desempenho em cenários quando os juros está baixando e a economia está crescendo, tá? Então é óbvio que nesse ciclo de mercado que a gente está vivendo agora, os FIIs de papel venham se beneficiar e os FIIs de tijolo venham cair, tá bom? Então vale a pena você analisar o macro, né, o cenário macroeconômico todo, como um todo. Se você realmente quer levar investimentos a sério, você vai precisar analisar sim cenários econômicos, acompanhar notícias, acompanhar a política. Eu também não gosto de política, mas temos que acompanhar, temos que saber o que está acontecendo, porque isso interfere nos nossos investimentos e também na nossa qualidade de vida, tá? Apesar de muitas pessoas acharem que não, gente, com certeza isso faz toda a diferença, tá bom? Outro ponto aqui também, gente, a questão da distribuição de rendimentos. Lembra que eu disse para vocês que os FIIs imobiliários, né, eles têm aí que dividir, né, 95% do lucro, né, que eles têm para os seus cotistas, mas isso vai depender aí também do fluxo de caixa, tá bom, gente? Então, rendas muito altas ao longo prazo podem ser insustentáveis, tá? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês de investidores aí que olham somente para os dividendos, tá? Sem analisar a qualidade do fundo e lembrando, gente, que essas rendas muito altas têm que ser acompanhadas de perto, tá? Eu dou um exemplo aqui para vocês do caso do DEVA11, que oferecia rendimentos altíssimos, e temos outros fundos aí também, e que no final das contas, né, acabaram aí dispersando o capital de muita gente e muita gente teve dor de cabeça com esse fundo, né? E não acredito mais que vá recuperar, tá bom, gente? Então sempre fique de olho na questão dos rendimentos. Não fica de olho gordo nos rendimentos grandes, porque às vezes pode ser uma cilada. E você aí, gostou, né, desse guia prático que eu trouxe aqui para vocês, né, para analisar FIIs imobiliários? Então agora é a vez de vocês aí, né, gente, colocar em prática, tá? Todas essas dicas que eu trouxe aqui para vocês, tá bom, gente? Tentei fazer aí de uma forma bem simples para tentar explicar para vocês para que todos possam entender e ter acesso ao conhecimento, tá bom, gente? Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber qual o fundo aí, né, que você investe ou que você quer investir e ainda está estudando para colocar na sua carteira, tá, gente? E é claro, né, não se esquece aí de se inscrever no canal para fortalecer, aperta o joinha para não perder as notificações, comenta, compartilha, curte, tá bom? E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!